Cara, a depressão é uma das doenças mais faladas no nosso tempo, mas ao mesmo tempo é uma das mais incompreendidas. Não é apenas frieza prolongada, não é preguiça, não é fraqueza de caráter, é uma condição profunda que afeta a forma como o cérebro ele processa emoções, memórias e até a percepção da vida. A neurociência ela tem mostrado com clareza que a depressão é tanto biológica quanto psicológica. E entender isso pode ser o primeiro passo para romper esse ciclo. A depressão ela não é um defeito, é um sinal de que o cérebro está pedindo ajuda. O que muitos não sabem é que quando a depressão ela se instala, há alterações reais na bioquímica cerebral, que é basicamente substâncias como serotonina, dopamina e neuroadrenalina ficam em desequilíbrio. O hipocampo, que é a região, ligada à memória e o aprendizado, ela pode encolher. E a amígdala, responsável por processar emoções, entra em hiperatividade, que torna tudo muito mais intenso, pesado e ameaçador. E o córtex pré-frontal é a parte racional que ajuda a tomar decisões, ele perde eficiência. Ou seja, a depressão ela não apenas altera como você se sente, mas literalmente muda o funcionamento do seu cérebro. Mas toma isso não significa que você está condenado, significa que existe um caminho de cura. E a neurociência ela traz uma mensagem poderosa. O cérebro é plástico, ele se molda, se reconstrói e cria novas conexões. O mesmo cérebro que adoece, ele pode aprender a se recuperar. E essa capacidade é chamada de neuroplasticidade, e é ela que torna possível sair da depressão. É como se o cérebro ele fosse uma cidade, e quando você está com depressão, essas estradas elas ficam cheias de buracos. E a neuroplasticidade é a força que reabre caminhos, reconstrói pontes e reorganiza o tráfego. Mas como despertar essa força? Não existe resposta simples, mas há caminhos comprovados. E um dos mais fortes é a psicoterapia, que ensina o seu cérebro a interpretar padrões de pensamento. Quando você desafia crenças negativas e aprende a enxergar novas perspectivas, está literalmente fortalecendo conexões neurais saudáveis. E o que antes era automático, como se criticar ou esperar sempre o pior, pode ser substituído por circuitos mais equilibrados. Outra forma é o movimento. O exercício físico, ele não é apenas de estética, é bioquímica pura. Ele libera endorfinas, aumenta a endopamina e serotonina, além de estimular fatores de crescimento cerebral. E há muitas pesquisas que mostram que pessoas com depressão, quando começam a se exercitar regularmente, elas começam a apresentar tanto alívio de sintomas quanto aquelas que usam medicações em alguns casos. E falando em medicações, aqui é um ponto delicado. Os antidepressivos eles não são uma solução mágica. Para muitos funcionam como um suporte vital. Eles ajudam a equilibrar neurotransmissores e dar ao cérebro a chance de se estabilizar, permitindo que a pessoa ela tenha energia suficiente para buscar mudanças mais profundas. Não se trata de depender deles para sempre, mas de entender que às vezes o remédio é como um par de muletas. Não cura a fratura, mas ajuda a atravessar o caminho até que a perna ela volte a sustentar o corpo. Outro ponto, depressão não é preguiça, depressão é uma batalha entre você e o seu cérebro. Outro ponto que a neurociência reforça é a importância do sono durante a noite. Durante o sono profundo, o cérebro ele realiza verdadeiras faxinas químicas. Ele regula hormônio, processa memórias e estabiliza emoções. Pessoas com depressão, muitas vezes, elas sofrem de insônia ou excesso de sono, e isso agrava o quadro. Aprender a respeitar o ritmo biológico, criar higiene do sono, evitar telas antes de dormir, pode parecer detalhe, mas é o detalhe que salva. E também existe o poder da alimentação. O intestino ele é chamado de segundo cérebro, porque produz grandes partes da serotonina do corpo. Uma dieta rica com nutrientes, fibras, probióticos e alimentos naturais influencia diretamente na saúde mental. Comer não é apenas nutrir o corpo, mas também modular a sua mente. Agora vamos para mais um ponto que muitos evitam encarar. A depressão também é moldada pelo ambiente. Relações tóxicas, excesso de cobrança, isolamento social e até redes sociais são gatilhos poderosíssimos. O cérebro humano ele evoluiu para estar em conexão, para sentir pertencimento. O isolamento é como um veneno silencioso. Por isso, buscar apoio
Criar vínculos saudáveis e compartilhar vulnerabilidade não é fraqueza, é sobrevivência. A cura da depressão não é sobre apagar a dor, mas sobre ensinar o cérebro a não se afogar nela. Outra chave é o propósito. O cérebro humano ele precisa de sentido. Quando você vive em um porquê, o sistema de recompensa ele entra em colapso. Pequenas metas, rotinas, planos futuros são como um combustível para o seu cérebro. Pessoas que estabelecem propósitos claros, mesmo que simples, elas tendem a ter mais resiliência diante da depressão. Seu cérebro não nasceu para viver em colapso, ele nasceu para se adaptar, aprender a florescer. É preciso entender que a depressão, ela não é uma sentença eterna, é uma condição que pode ser tratada, administrada e, em muitos casos, superada. E a ciência ela prova que o cérebro ele tem uma incrível capacidade de regeneração, mas essa regeneração ela não acontece sozinha, ela exige esforço, disciplina, apoio e principalmente acreditar que é possível. Talvez o maior erro de quem enfrenta a depressão seja achar que precisa lutar sozinho. A solidão é a parceira mais perigosa dessa doença. A neurociência ela mostra que o suporte social ela ativa áreas do seu cérebro relacionadas ao prazer e reduz a sensação de dor física e emocional. Então, compartilhar o peso não é apenas emocionalmente bom, é biologicamente transformador. Há ainda algo muito mais fascinante. Estudos de neuroimagens mostram que pessoas que se recuperaram da depressão, elas têm um cérebro mais resiliente do que antes. É como se aquela luta tivesse deixado cicatrizes que, em vez de fragilidade, trouxeram força. Isso significa que recuperar a depressão não te devolve apenas o ponto de partida, mas pode te tornar ainda mais capaz de lidar com a vida. A depressão, ela não define você. O que define você é a coragem de enfrentar a escuridão. O que fica claro é que a neurociência não fala de esperança vazia. Ela fala de mecanismos reais, comprovados e possíveis. Não é sobre frases de autoajuda completamente sem fundamento. É sobre ciência que mostra caminhos. Cada pequeno hábito, cada terapia, cada escolha é como um tijolo que reconstrói as pontes do seu cérebro. O processo ele também pode ser meio lento, eu sei também que haverá dias em que tudo parece exatamente igual, em que a escuridão ela vai insistir. Mas mesmo nesses dias, algo acontece em silêncio. Novos neurônios podem estar nascendo, novas conexões se formando, pequenas mudanças bioquímicas preparando o terreno para o renascimento. Então, se você está enfrentando depressão, saiba disso. O seu cérebro, ele não é o seu inimigo. Ele é um aliado confuso que precisa de direção. Ele quer se curar, ele busca o equilíbrio. E a ciência, ela mostra que essa cura, ela é possível. A depressão, ela não precisa ser um capítulo final na sua vida. Ela pode ser o ponto de virada. E quando você atravessa esse vale, né, você descobre que nenhuma felicidade superficial pode trazer profundidade, compaixão e uma força que só quem mergulhou nesse abismo conhece. Você não é a sua dor, você é a possibilidade de reescrever a sua própria história. E essa história começa quando você entende que o seu cérebro ele pode se curar e que você tem nas suas mãos o poder de iniciar esse processo. A neurociência, ela te entrega as ferramentas. O próximo passo é acreditar o suficiente para usá-las.